Fala galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certo? Então vamos lá, galera. Primeiro eu vou me apresentar para vocês aqui. Me chamo Guilherme, tenho 29 anos de idade, trabalho aí com o mercado financeiro já há 2 anos, vivo de mercado financeiro há 2 anos, já estudo mercado financeiro há pelo menos 4 anos. Então quem sou eu primeiro de tudo? Então sou filho de empresário. Desde que eu me lembro por gente, meu pai sempre foi empresário no ramo cafeeiro. E eu acabei buscando ter essa independência, tanto financeira quanto de espaço, tudo. Então sempre tive uma mentalidade buscando mais pra frente, buscando ser mais... ser diferente da média, né? Eu não queria simplesmente ser um funcionário, eu queria ser dono do meu próprio negócio. Bom... no ano de 2018, meu pai veio a falecer, eu acabei assumindo a empresa dele, então, aqui no Paraná. Assumindo a empresa dele com diversas dificuldades, eu já me interessava em investir o meu dinheiro a longo prazo, mas eu sempre tive a curiosidade de saber como que isso funcionava e acabei descobrindo o Day Trade. Descobrindo o Day Trade, então, eu comecei a estudar, fiz um curso e vi que para mim não funcionava aquilo que a galera ensinava. E eu comecei a desenvolver o meu próprio método, hoje chamado de método Fuji, que é o que eu tenho a intenção de iniciar vocês aqui. Por que iniciar? Bom, porque aqui a minha ideia é a gente entrar no mercado, tentar entender um pouquinho mais do mercado, tentar entender o que acontece, o que não acontece, como que é a forma de leitura de um gráfico de Renko, quais são as minhas análises e assim por diante. Eu quero mostrar para vocês aqui então. E para a gente começar, a minha ideia é falar para vocês porque eu optei por não operar candles. Por que eu optei por operar Renko? Então vamos lá. Então, diminuindo aqui, indo lá para o gráfico. Quando a gente tem uma formação de estrutura de preço, independente de como você vai ler, se você vai ler com Renko, se você vai ler com candle, se você vai ler com gráfico de pontos, independente de como vai ser, o que interessa pra gente aqui no gráfico é que nós vejamos o que vai acontecer. Bom, então a gente está no gráfico do índice futuro aqui, do índice série histórica, né? Do Infut. Vai ter alguns cursos, algumas aulas aqui, alguns vídeos que eu vou fazer mostrando essa diferença, o que é, o que não é. Mas por quê? Bom, eu aprendi sempre a operar o Day Trade nos 5 minutos, ou até mesmo no 1 minuto. Só que cada candle, digamos assim, a galera ensinava, porque aqui é uma barra elefante, aqui é um engolfo, aqui tem um pavio, não sei o que, tem um dragonfly, aqui a gente tem um doji. Então, isso meio que acabou atrasando o meu lado. E eu meio que acabei simplesmente falei, cara, eu me confundi mais do que o que era pra mim aprender. E no primeiro curso que eu fiz, eu ouvi o rapaz falando de Renko. Eu falei, opa, e aí me interessa. Falei, existe alguma coisa ali que pode mostrar pra mim. Aí a gente vem estudando sobre price action, o movimento do preço puro. E eu falei, opa, isso na minha visão, tá, gente? Não quer dizer que eu sou dono da verdade, ou que eu tô correto, ou que eu não tô correto. O que eu tô dizendo é a forma que eu vejo o mercado. Isso é importante que vocês entendam. Eu quero expressar aqui a forma que eu vejo o mercado. Se existe outra forma, se existe outros profissionais, cada um tem a sua forma de ler. O que eu quero passar para vocês aqui é a minha forma, o meu jeito, o que eu encontrei. Bom, então o mercado abriu hoje, por exemplo, hoje abriu com gap. Aqui teria, né, deixou um pavio grande e tal, então quer dizer que o mercado vai continuar a sua queda e tal lá. Então não necessariamente eu gostei disso. Mas o que aconteceu? Então, vamos voltar aqui uns dias e eu vou mostrar para vocês.
Em diversos operadores eu vi eles sempre usando a média móvel de 9 períodos. Isso ela exponencial geralmente. Diferença aritmética exponencial aqui. E aí eu peguei e falei, poxa, mas como que eu opero? De que forma que eu faço para operar isso aqui? Existe sim diversas leituras, né? Retorno da média e assim por diante, só que para mim não interessava para mim. Para mim eu estipulei uma meta. Hoje eu trabalho com a meta de 450 pontos. E essa meta de 450 pontos é onde tem me gerado resultado. Para mim gera resultado. Ora, eu não faço operações de 1000 pontos. Claro que uma vez ou outra acontece. Mas eu não faço geralmente operações de 1000 pontos, mais de 300 pontos. É muito difícil. Porque eu prefiro pegar o meu dinheiro e colocar no bolso. Colocar no bolso não tem sentido eu continuar no mercado ou me expor a mais risco. Bom, dito isso, eu tenho aqui para vocês um relatório de performance que eu desenvolvi lá no Instagram. Não sei se você veio até aqui pelo Instagram ou direto pelo YouTube mesmo, mas lá no Instagram eu postei todos os dias as operações que eu fiz. Certo? Então eu comecei o mês com R$1.000 de capital e eu fiz no mês R$1.898, 93 operações. Devolvi quase, devolvi 50%, quase recuperei, devolvi e depois terminei o mês positivo em R$1.898. E aqui a gente está falando de patrimônio, tá? A gente está falando do meu gráfico de performance do mês anterior. Não tem como manipular isso aqui, tá? Então beleza. Mas Montanha, e aí? Bom, esse mês eu estava me preparando para me lançar o curso online. Diversas formas ainda não estou operando de fato. Vou e pretendo mostrar para vocês os resultados aqui a partir do dia 13 de julho, tá? Vou mostrar para vocês, vou colocar de novo, vou deixar claro que eu saquei o lucro e vou deixar com R$1.000 de capital, porque a minha ideia é mostrar o começo junto com vocês. É mostrar que você pode sair de um capital de 1.000 e você chegar a 10.000, a 15.000, a 20.000, claro que tudo com gerenciamento de risco. Essa é a minha ideia aqui no mercado. Então, esse sou eu, Guilherme, conhecido por Montanha. Então, optei por trabalhar com Renko, porque o mercado, na minha visão, como eu repito, na minha visão, a leitura feita em cima de um gráfico de minutos, eu determino o preço pelo tempo. Ora, a estrutura do preço talvez seja a mesma, numa micro ou numa macro estrutura. Porém, eu preciso fazer operações que me deem resultado, então que o preço se movimente. De que maneira eu vi isso? Aqui, como a gente pode ver, a gente tem um gráfico de 5 minutos rolando e a gente tem um contador aqui no canto dele, e esse contador ele mostra para mim quanto tempo falta para fechar o candle. Se ele mostra para mim quanto tempo falta para fechar o candle, então esse preço vai ser determinado, esse candle vai ser desenhado no final agora de 4 minutos e meio. Se eu colocar aqui de repente no 2 minutos, vou excluir essa média. Então daqui 1 minuto e 20, vamos colocar aqui no 1 minuto. Daqui 20 segundos ele vai fazer um candle novo. Então, putz, para mim isso não é interessante. Não conseguia lidar com isso, não conseguia operar. Foi então que eu vi alguém me falando sobre o 7 Renko. Aí eu coloquei. E eu falei, opa, interessante. E nessa de ler e fazer a leitura sobre o Renko, eu tenho aqui, eu tenho colocado aqui um gráfico que ele só se movimenta a partir do Renko, a partir do movimento do ponto. Vamos colocar um aqui para facilitar. Bom, o Profit ele considera sempre o último tick do movimento como movimento do próximo. Então, se eu coloco, por exemplo, que nem eu coloquei ali 11 Renkos, a gente está falando em 50 pontos. Tá? Tanto que se a gente aproximar aqui e colocar o mouse em cima, a gente está ali a variação do candle de 50 pontos, o box, né?
box, candle, pode chamar da forma que quiser. E eu peguei e falei, opa, isso é interessante para mim. Por quê? Porque aqui eu consigo ver a estrutura do mercado, o que o mercado está fazendo, de uma forma que ele se mostre para mim um movimento puro pelo preço. Então, digamos que eu venha colocar uma média móvel aqui agora. Opa. E indicadores, média móvel. Vou colocar aqui um período de 9. Daí vou colocar ela como exponencial para calcular pelo fechamento. E beleza. Bom, o que eu tenho? Eu tenho uma média que ela se movimentou conforme os últimos 9 períodos do Renko que eu coloquei. Ou seja, em movimentos de a cada 50 pontos, que é cada caixinha, o mercado se movimentou nos últimos 9, nas últimas 9 pontas, digamos assim, ele se movimentou aquele preço. E aí ele vai calcular a média sobre o preço, não sobre o tempo. Então, se o preço ficar parado durante 9 minutos, a média vai ficar flat. Aqui, se o preço ficar parado por 9 minutos, ele não vai formar uma média. Bom, então, coloquei dessa forma. Ou uma média que eu utilizava para operar candles também é uma média de 20, por exemplo. E a gente pode traçar operações em cima dessa média de 20. Então, eu comecei a ver dessa forma. Porque para mim, topos e fundos ficam mais fluidos. Estrutura do mercado, quando ele faz um topo duplo, quando ele faz um fundo, quando ele tem uma estrutura, quando ele tem um gatilho, quando ele tem diversas formas de operar. Somente lendo o preço. Porque se existir um movimento do preço, eu sei que existe uma operação a ser feita. Agora, se não existe o movimento do preço, o Renko não vai formar o preço. E é isso que para mim se tornou interessante. Então eu desenvolvi. Obviamente, não vou passar, como eu disse para vocês, não vou passar todo o meu setup aqui, porque seria complicado, visto que eu tenho um curso online disponível. Ah, você vai vender curso? Vou. Ah, por que você vai vender curso? Bom, pelo simples fato de que se eu não ensinar, alguém vai. Então, como eu disse, eu sou empreendedor, eu gosto sempre de ir atrás de mais formas e diversas formas, e por que não você não criar o seu método e talvez lá na frente colocar ele para vender também. Esse método que eu criei é justamente para ajudar a quem está iniciando no mercado, a quem vai começar no mercado, porque eu quero que você entre na operação, pegue o dinheiro e coloque no bolso. É uma forma simples de operar, mas não é uma fácil. Por que não é fácil? Existem muitas peculiaridades do mercado financeiro, principalmente quando a gente fala em day trade. O mercado financeiro, ele simplesmente é simples, mas ele não é fácil. E dessa forma eu quero que vocês entendam. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Por isso eu tô aqui conversando com vocês, pra gente iniciar esse canal, iniciar as nossas operações, as nossas leituras, e quem sabe você entrar junto com minha equipe, junto com os meus amigos, com os meus alunos. Perfeito? Então, eu vou trazer conteúdos para vocês aqui, mostrando as minhas análises, mostrando algumas coisas do mercado para quem quer começar e de repente não tem dinheiro agora para começar e fazer o curso, mas eu quero que vocês entendam o que é o suporte, o que é uma resistência. Eu quero que vocês entendam o mercado e que depois venham caminhar comigo. Perfeito? Então, tamo junto. Vamos para cima e, cara, o mercado é nosso. Beleza? Então, cabeça, juízo e tamo junto. Até mais, bora pra cima.